vamos continuar, né, nossa leitura de 2 Coríntios, e hoje vamos ler o capítulo 10. E aí, como tem sido de costume, né, os capítulos não são longos, então a gente vai ler o capítulo todo. E geralmente um capítulo trata de um assunto, né? Então fica tudo certo. Então a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 18, do capítulo 10 de 2 Coríntios. E Paulo diz o seguinte: eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo, eu que na verdade quando estou com vocês sou humilde, mas quando ausente sou ousado para com vocês. Sim, eu peço que não me obriguem a ser ousado quando estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Observem o que está evidente. Se alguém tem plena confiança que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, a qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição de vocês, não me envergonharei. Não quero que pareça ser meu objetivo intimidar vocês por meio de cartas. Alguns dizem: as cartas são graves e fortes, mas a presença dele é fraca e a sua palavra é desprezível. Que tal pessoa leve em conta o seguinte: o que somos na palavra por cartas, estando ausentes, seremos também em ações quando presentes. Porque não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que louvam a si mesmos, mas eles, medindo-se consigo mesmos e comparando-se consigo mesmos, revelam falta de entendimento. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vocês, porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o Evangelho de Cristo. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Amém. Bom, a partir desse capítulo, Paulo vai mudar um pouco o tom dessa carta, e ele vai começar a ser um outro Paulo, né? Um Paulo mais mãe, vamos dizer assim, né? A gente já tinha visto em outros capítulos que a igreja de Corinto, por ser uma igreja grande, ela era uma igreja muito heterogênea, né? Então, se por um lado Paulo fez muitos elogios a essa igreja, por muitas coisas, Paulo também tinha muitas coisas para falar mal dessa igreja, né? Muitas coisas para brigar, muitas coisas para tentar corrigir. A gente já viu lá em 1 Coríntios, e eu acho, né, não tenho muita certeza, mas eu acho que esse capítulo 10 também tem um pouco do contexto lá de 1 Coríntios 3, quando Paulo fala sobre as divisões que existiam na igreja. Alguns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro, outros diziam que era de Apolo, né? E agora Paulo vai tratar desse assunto, falando especificamente para esse grupo de pessoas que inclusive estavam questionando a autoridade dele, né? Então perceba que no versículo 1 ele diz assim, ele fala inclusive
E quando vocês lerem as cartas de Paulo, fiquem atentos, porque Paulo de vez em quando ele é meio irônico, né? Às vezes, como a gente muitas vezes não consegue perceber o tom de voz da pessoa no que está escrito, igual acontece nas conversas de WhatsApp, né? Que às vezes a gente fala um negócio e a pessoa entende errado. Mas às vezes Paulo é meio irônico nas coisas que ele fala. Então aqui, por exemplo, ele fala: eu mesmo, Paulo, peço a vocês pela mansidão e bondade de Cristo. Aí ele abre um parênteses, né? Eu que na verdade quando estou com vocês sou humilde, mas quando ausente sou ousado. E isso que ele fala aqui, pelo contexto, né, do que ele vai dizer mais para frente, não é como se ele dissesse: eu de fato sou assim. Na verdade ele está dizendo: isso é o que vocês estão dizendo de mim, né? Estão dizendo: Paulo quando está ausente, ele é muito ousado, ele fala as coisas, ele reclama, não sei o quê, mas quando ele está presente, ele é humilde. Por que se considera isso? Porque quando chega mais para frente, no versículo 10, ele fala basicamente a mesma coisa, né? Ele diz: alguns dizem, as cartas são graves e fortes, mas a presença dele é fraca. Então ele na verdade está dizendo: vocês não estão dizendo que eu sou humilde, né? E que quando eu escrevo eu sou ousado. Aí no versículo 2 ele fala: então por favor, não me obriguem a ser ousado quando eu estiver com vocês. É mais ou menos aquela história de mãe e pai, né? Que fala assim, minha mãe mesmo falava isso. Ela tinha uma frase que quando era menor ela falava assim: meu filho, você quer obedecer a mamãe com tapa ou com beijinho? Né? É mais ou menos o que Paulo está falando aqui. Vocês sabem que quando eu estou com vocês eu prefiro dar beijinho, né? Quando eu escrevo, eu dou uns tapas virtual, mas se for preciso, eu vou chegar aí dando tapa. Não me obriguem, né, a chegar aí brigando com vocês. E ele inclusive complementa no versículo 2 dizendo assim: não me obriguem a ser ousado quando eu estiver com vocês, servindo-me daquela firmeza com que eu penso que devo tratar alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Ou seja, ele já está pensando, do jeito que a coisa está acontecendo aí, e pelas coisas que eu tenho ouvido aí da igreja, eu estou achando que eu vou ter que ser firme quando chegar aí. Eu não vou poder chegar como um amigo, eu vou ter que chegar como pai, para resolver o problema, né? Isso é uma coisa que eu achei muito interessante aqui desse trecho, dessa carta, porque de fato Paulo aqui se comporta como se fosse um pai, né? Ele se comporta como se fosse, e realmente ele era, o pai espiritual daquela igreja, né? Até depois ele vai dizer, e a gente, vou até falar sobre isso logo para contextualizar, lá em Atos, deixa eu ver se eu anotei aqui o capítulo, Atos 18, se não me engano, Paulo passa por Corinto, né? Que inclusive tem aquela história da visão que ele tem, e que vem para a Macedônia, né? Tem aquela... E no meio dessa missão ali na região da Europa, fala do Macedônio, mas ele na verdade se estende, né, além da Macedônia, e ele chega a Corinto, que era numa região chamada Caia. Então Paulo passa por ali e semeia o evangelho ali, e passa inclusive um tempo naquela igreja, né? Ele passa um tempo ali, mas a gente já viu inclusive, eu não lembro se em 1 Coríntios se foi agora nessa carta, que o tempo que Paulo passa ali nem é tão longo. E a gente até observou uma coisa interessante, é que mesmo Paulo passando pouco tempo ali, a igreja cresceu, né, vertiginosamente. E eu lembro até que a gente comentou isso, interessante como Paulo passou tão pouco tempo ali, e a igreja cresceu muito, e aí acontece de ele não ter tido tempo de discipular aquela igreja da forma como deveria. Aí ele manda, se não me engano, Timóteo. Ele fala assim: estou mandando Timóteo para poder ver como é que vocês estão, né? Porque ele não tinha dado tempo de, vamos dizer assim, ele não tinha passado o prazo mínimo, né? De edificar aquela igreja através do ensino. Então ele manda outros e tal, e depois a igreja cresce. Aí na primeira carta aos Coríntios a gente vê muito isso, Paulo dizendo: poxa, eu fico muito feliz com como vocês cresceram, como vocês são cheios de dons, né? Justamente reconhecendo isso, né? Que a igreja
ela foi plantada a semente do Evangelho, mas brotou de uma forma que talvez nem Paulo esperasse que acontecesse, né? Bom, então, Paulo é o pai espiritual daquela igreja. E Paulo não era pastor, né? Pelo menos não pastor de igreja local, ele não era um presbítero, nem nada disso. Mas Paulo, como um apóstolo, o apóstolo, né? Não sei se a gente já falou isso aqui. O dom do apóstolo é o dom que abrange todos os outros dons ministeriais, né? Então, o apóstolo, ele é missionário, ele é pastor, ele é profeta, ele é mestre, ele é tudo isso. Principalmente porque quando ele vai plantar a igreja, ele tem que fazer todo o processo, né? Igual o missionário faz hoje em dia, né? O cara tem que chegar lá, ele tem que evangelizar, depois ele tem que pegar o povo que evangelizou e ensinar, depois começa a reunir a igreja, né? Começa a formar uma igreja, ele é o pastor daquela igreja, aí depois ele dá para outra pessoa cuidar, né? Então, Paulo, como pai, ele fala: eu estou sentindo que eu vou precisar chegar aí e agir com firmeza. Aí o detalhe do versículo 2 é que ele não está falando isso de forma genérica para a igreja. Ele não está falando porque vocês estão muito mal criados, não está falando para todo mundo. Ele está falando especificamente para um grupo. E aí no final do versículo 2 ele diz isso: alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. E aí eu volto a dizer aquilo que eu já falei antes, que não podemos ter uma ideia errada da igreja de Corinto, como se a igreja toda fosse um balaio de fruta podre, né? É uma igreja problemática, uma igreja que só tinha... Não, tinha um monte de gente boa ali, tinha um monte de coisa boa acontecendo ali, mas existiam focos de problema, né? E um deles era esse: existia um grupo de pessoas que não estava respeitando a autoridade de Paulo. Paulo não fala isso aqui de forma muito clara, mas ele dá a entender, e aí tem até uma passagem também de João, se não me engano, na primeira carta de João, não tenho muita certeza se realmente é, uma das três, onde João fala que existia uma pessoa na igreja se não me engano, na igreja de Éfeso, onde ele constantemente estava lá, mandava cartas e tal. O cara proibia que fosse feita a leitura das cartas de João. Eu fico até imaginando se de repente não aconteceu de uma dessas cartas que está aqui na Bíblia, né? Está no Novo Testamento, ser uma das que sobreviveu, né? Porque talvez as outras tivessem chegado: ai, João, toca fogo, joga fora. O cara não deixava a igreja ler a carta dele, né? E quem sabe, talvez algumas coisas nesse sentido também acontecessem lá em Corinto, de pessoas que questionavam a autoridade de Paulo e falavam assim: não é que nada, é carta de Paulo, a gente não quer nem saber, nem traz, né? E ele diz aqui, deixa eu só ver aqui um detalhe, ele diz aqui, pois é, a gente não tem uma informação precisa, mas no capítulo 11, né, acho que é o próximo aí já, Paulo vai falar um negócio interessante. Ele vai dizer assim que ele meio que começa a se defender. Ele fala assim: olha, eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer, eu vou me defender. Mas por que eu vou me defender? Para poder mostrar a vocês que eu não sou nem um pingo inferior a esses que se dizem super apóstolos. Ele fala especificamente de alguns que se diziam apóstolos e que inclusive estavam dizendo que eram melhores do que Paulo. Eles eram muito mais, né? Eles exigiam inclusive talvez um respeito maior. Também quando chega aqui embaixo, no versículo 12, Paulo vai dizer assim: porque nós, está falando dele e do grupo dele, né? Ele, Timóteo, Sila, né? Nós não nos classificamos ou comparamos com alguns que se louvam a si mesmos. Ó, ele já está falando de um grupinho aí, ó, que se louvava, né? A si mesmo. Aí depois, em seguida, ele diz assim: mas esses aí, quando eles se medem consigo mesmos e se comparam consigo mesmos, ou seja, eles mesmos tinham uma competição entre eles, esse grupo aí, esse pessoal,
Eles mesmos competiam uns com os outros. Então ele fala, isso revela a falta de entendimento deles. Então é provável que fosse sim, lideranças, pessoas que estavam se levantando ali na igreja, aproveitando que a igreja era fervorosa, né, e crescente, e tentando arrebanhar parte do rebanho para si, né, tentando dominar parte do rebanho. É uma carta um pouco mais tardia, mas quando a gente chega lá, se não me engano, em 1 Timóteo, ou a 2 Timóteo, Paulo vai dizer, olha, eu já sei que vai acontecer, lembra que ele fala que vai acontecer? Ele fala assim, vai vir lobos devoradores, vai vir pessoas tentando se aproveitar do rebanho, né? Ele fala tudo isso para Timóteo. Timóteo estava em outro lugar. Pastor, lembra onde é que ele estava? Não lembro em que igreja Timóteo estava. Mas isso, para mim, né, pelo menos, dá uma dica de que Paulo estava falando, olha, eu já vi isso acontecer, né? Fica parecendo que Paulo está falando como se fosse assim, no fim dos tempos, quando o mundo estiver acabando. Não é isso que Paulo está falando, porque isso que ele fala acontecia já naqueles dias, já naquele século onde ainda tinha apóstolo vivo. Aquelas coisas que Paulo fala ali, de gente vindo se aproveitar do rebanho, tentando ser dominador, etc. As pessoas querendo ouvir o que queriam, né? Aquilo tudo já estava acontecendo naqueles dias. Então, a impressão que me dá é que Paulo está dizendo, eu já vi isso acontecer e vai acontecer aí. Então, você já se prepare, né? Porque vai acontecer. Então, aí ele faz um trocadilho engraçado aqui no final do 2 e no começo do 3, ele diz assim, ele está falando dessas pessoas, né? Ele fala, alguns que julgam como se andássemos segundo a carne. Aí no 3 ele fala, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, né? Faz um trocadilho que às vezes pode parecer até contraditório, né? Porque Paulo está dizendo que não anda segundo a carne, depois ele vai dizer que anda na carne, né? Pra gente, se a gente falar assim, Jair está andando na carne, provavelmente ele vai ficar chateado, né? Ele vai dizer que está, né, Jair? Quando fala assim, está andando na carne, é porque está em pecado, está agindo, né, errado. Mas o que Paulo está falando no versículo 2, ele está dizendo, andar segundo a carne seria no sentido de agir de acordo com as intenções humanas, com a vontade humana, não é isso? E, no final das contas, até pecaminosas também, né? Não agindo conforme a direção de Deus, mas agindo conforme a minha vontade, seria isso que ele está falando aqui, né? Andar segundo a carne. Estão dizendo aí que a gente faz o que a gente quer, estão achando que a gente está vivendo uma vida de acordo com a nossa própria vontade, buscando os nossos próprios interesses e agindo de forma meramente humana. Aí no versículo 3 ele fala, porém o que acontece é o seguinte, de fato nós andamos na carne, ou seja, nós somos carnais, nós vivemos na carne, nós somos seres espirituais, nós realmente estamos aqui na terra, né, vivendo como seres humanos, porém a nossa luta não é segundo a carne. Então esse segundo é que faz a diferença aí na frase, né? Nós somos carnais, mas as nossas armas não são carnais. Porque se fossem carnais, a gente já está com espada, a gente já está com escudo, a gente já está com metralhadora, granada, né? Tanque de guerra, né? É isso que ele está falando. Mas não, as nossas armas não são armas físicas do mundo físico, são armas espirituais. E aí ele fala, por quê? Né? Aí até tem um paralelo aqui com aquela passagem de Efésios, né, que eu não anotei aqui, mas vocês conhecem bem, da armadura. E aí ele vai dizer aqui no versículo 4, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento à obediência de Deus. Lá em Efésios ele complementa isso dizendo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, né? Então, já que a gente reconhece que a nossa luta não é contra os seres humanos, então nós não podemos usar armas físicas, né? Armas materiais. Nós temos que usar armas espirituais.
para lutar as batalhas, né? As lutas. Então, assim, um ponto importante que Paulo está reconhecendo aqui é que, embora estivesse se levantando ali na igreja de Corinto inimigos, porque ele não usa esse termo, mas isso é o que estava acontecendo, né? Estava se levantando na igreja de Corinto inimigos de Paulo, pessoas que estavam se levantando contra ele, questionando a autoridade dele, questionando o papel dele na igreja de Corinto, tentando talvez até afastar, porque lembre-se que a igreja de Corinto não era uma mega igreja de 15 mil pessoas, eram igrejas locais, né? Com líderes locais. Então, quem sabe até o que tivesse acontecendo era justamente que alguns desses líderes das igrejas que se reuniam nas casas, eles estavam tentando isolar o rebanho de Paulo, né? Estavam tentando dizer, não, a autoridade aqui sou eu, não é Paulo, eu é que sou a autoridade aqui de vocês, esquece Paulo, né? É o medo que as igrejas tinham, né, pai? Principalmente a igreja batista, que é o que a gente conhece da história das congregações, né? A igreja tinha congregação e tal, e o medo do pastor era que chamava de quê o cara que ficava lá tomando conta? Geralmente era seminarista, né? Um pessoal assim, né? Ficava com medo danado do cara chegar lá e falar, opa, essa igreja agora é minha, né? Ficava com medo de perder a igreja. É sempre um risco, né? Existe sempre esse risco. Principalmente se a liderança não estiver muito junto desses subordinados, né? Para entender quem são, a motivação desse pessoal. E Paulo vivia uma situação um pouco complicada aqui, porque apesar de ele ter essa responsabilidade com a igreja de Corinto, ele não estava presente na igreja de Corinto. Paulo já estava fora de Corinto há muito tempo, se comunicando com eles só através de cartas, né? E recebendo os relatórios lá dos supervisores que ele tinha deixado, dos presbíteros e tal. Então, talvez tivesse se levantado alguns líderes, né, que já estavam buscando os seus próprios interesses ali, né? É um risco que ocorre. Aí eu queria só também aqui trazer para vocês uma coisa interessante, é que Paulo fala assim, ele está dizendo que as armas são espirituais, né? As armas da nossa luta são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas. E aí no versículo 5, preste bem atenção no que ele fala aqui, ele diz assim, no final do 4 e no 5, ele diz assim, destruímos raciocínios, pensamentos, argumentações falaciosas, ideias falaciosas, e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Estaremos prontos para punir qualquer desobediência, e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aí eu pergunto a vocês, lendo isso aqui dessa forma, vocês concordam que dá a entender? Vocês sabem o que é apologética, não sabe? Alguém já ouviu essa palavra? Nunca ouviu essa palavra apologética? Alguém nunca ouviu essa palavra? Já ouviu? Quem nunca ouviu apologética? Pode falar. Todo mundo sabe, né? Aqui no Brasil até que não é muito comum isso, mas lá nos Estados Unidos mesmo é muito comum ter debates apologéticos, né? O que é isso? Pega um cara que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus e pega um cara que diz que a Bíblia é a palavra de Deus, aí eles começam a debater. Aí bota um cara que diz que Deus não existe e bota um teólogo que diz que Deus existe, aí eles vão debater. É muito comum isso lá. Tem inclusive uns caras muito famosos, muito bons até, não estou dizendo que não são não, mas são muito bons, e que meio que se especializaram nisso, né? Em debates de defesa da fé, né? Isso que a apologética significa. Quando eu leio isso aqui de forma isolada, essa passagem, principalmente do versículo 5, eu fico com a impressão que Paulo está falando disso. Não dá impressão? Porque ele está dizendo assim, olha, pelas armas espirituais que Deus me deu, eu destruo ideias mentirosas, né? Raciocínios falaciosos. Eu destruo toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Pessoas que acham que sabem alguma coisa e não sabem nada sobre Deus, né? E, ao mesmo tempo, eu consigo levar cativo todo o pensamento de todo ser humano à obediência de Cristo. Não parece que é isso que ele está falando? Aí eu pergunto a vocês, faz sentido isso?
Vocês acham que faz sentido isso? Vou ser mais claro. Faz sentido eu crer que Deus vai me dar, e aí obviamente Paulo está falando dele e dos amigos dele, né? Ele está falando dele e dos apóstolos que estavam com ele. De Deus dar a Paulo, dar a Silas, dar a Timóteo e os que estavam com ele, um poder espiritual, né? Que é uma arma espiritual, um poder espiritual, né? Dá um poder espiritual de converter incrédulos. É isso que ele está falando. Porque ele está dizendo que ele leva cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Conversão, né? O desobediente vira obediente, né? Então, vocês acham que isso faz sentido? Alguém acha que não faz sentido isso? Alguém? Ninguém? Tudo bem. Vamos lembrar de uma passagem de Paulo aqui. Paulo estava em Atenas. Pelo relato de Atos, foi um dos lugares mais difíceis que Paulo passou. Porque em todos os outros lugares onde Paulo passava, ele achava um grupinho de judeus reunidos ali e fazia aquilo de base da pregação dele. Se vocês perceberem bem, a audiência principal de Paulo não era, ou pelo menos até certo ponto, né? Não foi de pagãos, foi de gentios que tinham afinidade com o judaísmo. Eram pessoas que estavam próximas do judaísmo, elas conheciam o Deus dos judeus, muitos deles, pronto, resumindo, a audiência de Paulo era os Cornélio, era aquele cara que não era judeu, mas que tinha afinidade com o judaísmo, ele queria conhecer aquele Deus, ele se interessava por aquilo ali. Quando Paulo chega em Atenas, ele encontra uma galera que não tinha nada disso, ele encontra um pessoal que vivia imerso na cultura grega, no paganismo grego, tanto é que tem aquela história do panteão, né, que ele vai vendo lá os deuses, lá no Areópago. E aí, quando a gente vai vendo, por exemplo, a própria pregação de Paulo ali, a gente percebe que ele teve que adaptar a realidade daquela situação, a mensagem dele, porque ele não começa anunciando Jesus, ele começa lá de trás, ele meio que começa no Antigo Testamento, porque ele começa a dizer, olha, vocês estão adorando esse Deus aqui, mas existe um Deus verdadeiro, né, e tal, esse Deus, no passado, ele agiu assim, 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 mas agora, né, tal, aí ele começa a entrar em Jesus, então ele tem que primeiro preparar eles, dizendo, olha, vocês estão errados, o paganismo está errado, só existe um Deus, para depois entrar na mensagem de Jesus, e quando chega na parte da ressurreição, o que acontece? Vocês lembram? O que acontece? Ninguém lembra, não é possível. Quando ele fala de ressurreição, o texto diz assim, quando ele falou sobre a ressurreição de Jesus, o povo, pelo amor de Deus, vai contar a história para boi dormir, rapaz. Diz que o povo dispersou, não quis nem mal ouvir, mas ouviu o que Paulo estava falando. Porque para o grego, isso não fica obviamente claro no texto, né? Esse detalhe, mas para o grego, esse negócio de ressurreição era como se a gente dissesse assim, vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui, mas é como se a gente dissesse assim, não gente, quando a gente, depois que a gente morre, quando a gente ressuscitar, a vida começa de novo, e a gente vai vir para essa terra de novo, para viver do mesmo jeito de novo, sofrendo de novo, tendo que trabalhar de novo, tendo que casar de novo, tendo que viver tudo de novo. Para a gente essa é uma ideia péssima, né? Porque a Bíblia diz que não vai ser assim, a Bíblia diz que a gente vai para uma vida perfeita, mas ter que morrer e voltar para uma vida imperfeita, essa era a mentalidade do grego em relação à ressurreição. Ele dizia, porque eles entendiam que a ressurreição era meio que viver de novo, e viver nesse mundo físico ruim, então eles não gostavam da ideia de ressurreição. Então, o texto diz que a maioria das pessoas que estavam ouvindo Paulo, elas se dispersaram, foram embora, não quiseram nem mais saber. Um grupinho pequeno de gente creu, se interessou por aquilo que Paulo estava falando, e Paulo evangelizou aquele pessoal, e por sinal depois também acabou indo embora rápido, nem ficou muito tempo ali, talvez o motivo pelo qual a gente tem uma carta aos atenienses, né? A gente não tem uma carta de Paulo aos atenienses, talvez aquela igreja tenha começado devagar, tenha sido mais difícil dela evoluir. Por que eu estou lembrando essa história? Porque por essa passagem, e tem outras, a gente podia lembrar de várias outras, eu só quis lembrar essa porque essa para mim é a mais emblemática. Por essa
passagem a gente percebe que Paulo não tinha um superpoder para converter incrédulo. Tinha. E o motivo disso, gente, não existir, é por uma coisa, na verdade, até um pouco mais, vamos dizer assim, uma coisa que vem um pouco mais de trás, lá de trás, que é o que, isso não está na Bíblia, mas a teologia chama de livre-arbítrio. Nós temos liberdade de escolha. Deus não invade a nossa vontade e diz, a partir de agora você vai crer. Não, Deus não faz isso. Você crê se você quiser. Tanto é que a gente tem lá no Antigo Testamento, quando o povo entra na terra, aí tem aquela coisa, aquela cena interessantíssima que Deus fala, olha, bota um homem em cima daquele monte ali, e bota um homem em cima daquele outro monte ali. Aquele monte ali é o monte da bênção, e aquele ali é o monte da maldição. O cara do monte da bênção vai dizer todas as bênçãos que o povo vai receber quando me obedecer. E o cara da maldição vai dizer todas as maldições que vai cair sobre vocês se vocês não me obedecerem. Aí depois que eles fazem essa coisa toda aí, a mensagem de Deus para o povo é: obedeçam, para que vocês sejam abençoados, né? Isso é o que? Escolha. Você escolha. Você tem uma escolha. Você não é obrigado a me obedecer. Agora eu já vou te dizer, se você não me obedecer, você vai se dar mal. Já está determinado. Não tem conversa. Você vai se dar mal se você me desobedecer. Mas é você, né? Não é a mesma coisa que aconteceu com Adão e Eva? Eles não tiveram a liberdade de desobedecer a Deus, né? Então Deus não converte ninguém à força. É uma coisa que eu digo também, e que assim, é chato falar essas coisas, porque às vezes pode parecer que eu quero minar a esperança de alguns, mas a verdade é a verdade, irmão. A verdade é a verdade, a gente não pode ficar maquiando as coisas, né? Eu vou orar para meu marido se converter. Ore, mas você não pode saber se seu marido vai se converter. Você não pode saber se seu filho vai se converter. Não tem como saber, porque a escolha é dele. A escolha é de cada um. Então eu não devo orar? Deve. Ore. Até o dia que de repente Deus fala assim, não ore mais não, viu? Está perdendo seu tempo. De repente Deus pode falar para vocês. Não sei, né? Enquanto Deus não fala nada, ore. Porque ao mesmo tempo que você não sabe se ele vai se converter, você também não sabe se ele vai se converter, né? Você só tem que ter em mente que Deus não invade a liberdade de escolha de ninguém. Então, se Deus não invade a liberdade de escolha de ninguém, então a gente não pode entender que o que Paulo está falando aqui é que Deus está dando a ele um superpoder para poder vencer debates teológicos, ou então para converter infiéis. Não é isso que Paulo está falando aqui. Ainda mais quando a gente observa o contexto. Paulo, no contexto aqui, no versículo, de novo, né? No versículo 2, Paulo está escrevendo isso aqui, tendo em mente, vou ler de novo, alguns que nos julgam como se andássemos segundo a carne. Paulo está falando de pessoas dentro da igreja que estavam se levantando contra ele, que estavam acusando ele de coisas erradas e tal. Ou seja, eram os inimigos internos, não eram inimigos externos. Era gente da nosso próprio grupo, né? Então, quando Paulo vai falar aqui dessas armas espirituais, e especificamente quando ele vai falar sobre essa questão de destruir fortalezas, destruir raciocínios falaciosos, arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus, levar todo o conhecimento cativo à obediência de Cristo, ele não está se referindo a nada lá de fora, ele está se referindo aqui dentro, ao poder que Deus deu a ele, e aí obviamente que isso se estende a qualquer outra pessoa, mas especificamente aqui, que Deus deu a ele, Paulo, o apóstolo, armas espirituais, para que ele combata o erro que acontece dentro da igreja. É isso que ele está falando, né? E aí até, nesse sentido, te faz até pensar o seguinte: bom, Deus não interfere na liberdade de escolha das pessoas, né? E nem da nossa. A gente tem o Espírito Santo. Se a gente fosse 100% obediente ao Espírito Santo, nem que fosse na marra, a vida é só uma maravilha, né? A gente obedecer a Deus o tempo todo. Quem é que obedece a Deus 100% da sua vida? Eu quero te conhecer, depois você me procura, tá? Quero saber como é a sua vida. Porque que eu saiba, ninguém obedece 100%. Mesmo que se esforce ao máximo, ainda vai ter aquele 1% de situações em que você se desvia da vontade de Deus, porque você é humano, né?
Você tem uma natureza humana. Então, por causa disso, também, isso denota que nós também temos liberdade. Né? Deus pode falar uma coisa com a gente e a gente dizer: ah, não vou fazer isso não. Aí Deus fala: rapaz, pense bem, não vai mesmo não? Não vou não, tá bom. Então, tá certo, depois a gente conversa. Fazer que não eu faço com o menino, né? Não vai não, né? Beleza, mais tarde a gente conversa, né? Nessa pegada. Porém, também tem um outro lado da moeda aqui, porque se nós todos temos o Espírito de Deus, e se por mais que a gente não obedeça a Deus 100%, nós somos propriedade de Cristo, somos propriedade de Cristo, Ele é nosso Senhor, nós somos escravos, né? Ele comprou a gente, eu não me pertenço. Então significa dizer que, mesmo que eu não ouça, mesmo que eu não obedeça o que Deus quer falar comigo, mas Deus tem toda a autoridade para de repente falar assim: beleza, vou quebrar tuas pernas para ver se tu me ouve, né? Vou te dar uma cutucada para ver se tu me ouve, vou tirar teu dinheiro, eu vou te botar na sarjeta, eu vou te dar uma sacudida para ver se você acorda. Deus pode fazer isso, não é? Então, é disso que Paulo está falando, né? Ele está falando de poderes espirituais, obviamente vindas do Espírito Santo, para que as ideias erradas, né, que acontecem na igreja de forma geral, as coisas que se levantam contra a verdade, elas sejam combatidas espiritualmente. Novamente, por quê? Porque a nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é espiritual, né? E a gente tem sempre que lembrar disso, porque nós temos a tendência, é uma tendência humana, não tem jeito, de quando alguém bate na cara da gente, a gente quer bater na cara do outro também. A gente não quer dar alta face. O negócio de dar alta face é coisa de gente doida. É um maluco chamado Jesus aí que falou isso, mas humanamente falando, não é essa a nossa reação, né? Talvez não sejam mais dóceis do que outros, né? Talvez tem gente que leva um tapa e chora, né? Tem gente que leva um tapa e quer dar outro. Tem gente que leva um tapa e já vai em casa pegar o revólver, né? Não é nem na equivalência, ele quer, não, vou pegar o revólver. Então, enfim, eu vou seguir adiante para não ficar muito preso nisso. Então, no versículo 6 ele complementa dizendo, né, que estaremos prontos para punir qualquer desobediência quando a obediência de vocês estiver completa. Então, novamente, Paulo está agindo aqui como um pai, né? Ele não está agindo como uma figura autoritária, tanto é que depois ele vai dizer isso, né? Mas ele está falando que ele tem que trazer correção para aquela igreja, né? Ele tem que punir a desobediência, assim como inclusive já tinha feito lá em 1 Coríntios, quando ele diz: olha, tem um cara aí que está fazendo isso e você não está tomando atitude, bota esse cara para fora da igreja, entrega o corpo dele a Satanás para ver se ele se converte, né? E quando chega aqui, a gente já leu, ele diz: que bom que vocês fizeram o que eu mandei, precisava fazer aquilo, agora eu vou dar outra ordem a vocês, vão lá e tratem aquele miserável com amor, para ver se ele, né, se reintegra, para ver se ele se converteu, se consertou. Ele já tinha agido como pai nesse sentido, então ele está dizendo de agir novamente, né? Bom, aí, só para a gente adiantar um pouquinho aqui, Paulo diz aqui, né, nos versículos entre o 7 e o 11, ele fala justamente sobre esse grupo aí, esse pessoal que estava desafiando ele, né? Então ele chega a dizer assim: se alguém tem plena confiança que é de Cristo, se esse pessoal aí acha que realmente pertence a Cristo, que está servindo a Cristo, pense de novo e veja que não é só você que é de Cristo, não, eu também sou. Não é só você que pertence a Cristo, eu também pertenço, né? Nós estamos todos debaixo da mesma autoridade, dentro do mesmo reino aqui. Aí depois ele começa a dizer: porque se eu me gloriar um pouco mais a respeito da nossa autoridade, o qual o Senhor nos conferiu para a edificação e não para a destruição de vocês, não me vergonharei, né? Deus me deu uma autoridade, aí novamente, porque eu estava falando da autoridade, ele diz aqui, Deus deu a Paulo e aos seus companheiros uma autoridade conferida por Deus para a edificação daquela igreja. Então tudo isso que Paulo está falando aqui não é para dominar a igreja, é para edificar a igreja, para dizer o que está certo e está errado, precisa corrigir.
Vocês estão agindo errado. Ah, quem é você para dizer o que é certo e errado? Eu sou apóstolo, só isso. Eu sou só apóstolo. Eu só vi o Senhor. Ele só me comissionou, eu não sendo ninguém. Ele me chamou e disse, você tem que fazer isso, e você vai trabalhar no mediatismo. Foi só isso. E ele vai falar isso mais pra frente, né? Ele vai chegar a dizer assim, vocês estão me obrigando a fazer uma coisa que eu não quero fazer, né? Meio que defender a autoridade que ele tinha, né? E aí ele fala, não quero que vocês achem que o meu objetivo é intimidar vocês, eu quero edificar vocês, né? Porém, versículo 10, alguns estão dizendo, as cartas deles são duras, são cartas muito sérias e tal, mas ele quando fala, não é lá grandes coisas, né? Alguns até chegam a dizer que quando diz aqui a presença pessoal dele é fraca, alguns chegam a dizer, e aí eu acho interessante essa ideia, porque realmente no mundo antigo os judeus eles estavam entre os mais baixinhos. Alguns até dizem assim, Jesus devia ter no máximo 1,70 m e pouco, Jesus não era altão, porque é parte da característica do povo, né? Em compensação, o pessoal da Europa sempre foi mais alto. Então alguns comentam assim, talvez até Paulo Paulo judeu, diante dos coríntios, Paulo fosse inclusive uma pessoa baixinha, uma pessoa que a presença pessoal dele não causava grande coisa, né? Você olhava assim, cadê Paulo? Está ali no fundo. Não, aquele ali, ó, aquele baixinho feio ali, das pernas tortas, aquele é Paulo? Sério? O Paulo é aquele cara? Então eu imagino que era mais ou menos isso que acontecia, né? A presença pessoal dele é fraca, sua palavra é desprezível. Talvez Paulo não tivesse nenhuma retórica tão boa assim para falar as coisas, né? Então as pessoas, esse grupo estava atacando isso, né? A própria aparência de Paulo não causa, não traz essa sensação de autoridade, né? E ele diz, olha, mas pensem de novo, viu? Porque o que eu sou em palavras eu vou ser também em ações, quando eu estiver aí com vocês presente. Aí finalizando aqui, já começando a finalizar, no versículo, aí ele fala aquilo que eu falei, no versículo 12, porque nós não ousamos nos classificar ou comparar com alguns que se louvam a si mesmos, que louvam a si mesmos, está falando desse pessoal, a gente não vai se comparar com eles, e eles quando se comparam entre si, e competem entre si, já demonstra falta de entendimento. Seja de cara você vê que esse pessoal, eles não são maduros espiritualmente, né? E irmãos, isso aqui fala muito para os nossos dias, né? Porque infelizmente a gente vê isso acontecer hoje ainda, né? Não vou nem dizer que hoje acontece isso, hoje ainda acontece isso, né? Talvez até em maior quantidade, porque o evangelho se espalhou pelo mundo todo. Tem gente aí que é líder de ministério de fato internacional, né? Está em tudo quanto é lugar do mundo e tal, e alguns desses, né, para não dizer muitos, estão se louvando, se gloriando, né, naquilo que eles têm. E para mim, e aí eu vou dizer uma coisa pessoal, vocês podem discordar, é uma percepção minha, né? Toda vez que eu vejo uma igreja com o nome de alguém, eu já acho que não deve prestar, sabe? Porque se por um lado também é meio ridículo alguns nomes de igreja que tem por aí, né? Igreja Internacional da Vitória Eterna pelo sangue do Cordeiro derramado em cima do não sei o que lá. É uma igreja pequenininha, tem 3 gatos pingados, o pastor não sabe nem falar inglês, nem espanhol, mas é um ministério internacional. Mas ok, né? O cara está dando um nome lá que ele achou bonito, que acha que vai inspirar alguma coisa, né? Quando foram dar o nome aqui à nossa igreja mesmo, acho que a ideia partiu de você, não foi? Ele falou assim, eu quero que o nome da igreja seja Vida Nova. Por quê? Porque a ideia é que as pessoas vão entrar aqui e vão ter uma vida nova. Então tem um sentido. Para o cara lá que dá um nome esdrúxulo, também tem um sentido lá, né? Agora, quando o cara bota Ministério Joaquim da Silvéria dos Reis, né? Ministério Internacional Alberto Roberto, eu já acho que o negócio já desandou, né? Como assim? Sério?
pode falar no ouvido. 2 que tem aqui em feira. Um é muito conhecido, muito conhecido, e um é mais ou menos novo, né? Acho que tem o que, 1 ano, menos de 1 ano, que está lá. Inclusive, até hoje meu filho, eu falo muita bobagem mesmo, minha mulher mesmo me briga comigo, mas as iniciais do cara é BL. Aí eu passei, eu olhei assim rapidamente, né? Tinha lá, tem um escudo bonito com o nome BL, um bração, né? Um bração com a foto do cara. Assim, BL aqui de boiola, é? Meu filho até hoje fala comigo essa bobagem. Mas eu não falei o nome do cara, não falei que o nome dele termina com Leonardo, não falei nada disso. Então, assim, como eu disse, é a minha percepção. Eu já acho que tem um negócio errado. Pode ser que Jesus esteja sendo pregado lá, né? Pode ser que pessoas estão sendo levadas a Cristo, até porque Jesus disse o seguinte: aquele que não é contra mim é a meu favor. Paulo chega a dizer assim: meus irmãos, se tem gente que está pregando por interesse próprio, o importante é que está pregando. E é uma coisa que às vezes a gente não capta isso aí, né? A gente fica querendo guerrear, a gente fica querendo combater. Mas o próprio Paulo, que está falando isso aqui, ele diz assim: seja por interesse pessoal, por vaidade, o importante é que Jesus está sendo pregado. Tem gente que está ouvindo lá, o cara vai para o inferno. O cara que está pregando vai para o inferno. Mas tem gente ali que está ouvindo que vai para o céu, pela pregação dele, né? E aí é tudo a ver com o que Paulo está falando aqui. Porque, primeiro, ele está dizendo que esse pessoal, eles geralmente competem entre si. E quando você percebe a competição, você já começa a pensar: já faltou aí entendimento, já faltou maturidade aí, né? Um bocado de igreja aí, principalmente neopentecostal, surge assim, porque um briga com o outro e quer ter um negócio maior do que o outro. E aí aparece o ministério não sei quem, né? E por aí vai. Aí Paulo fala no versículo 13: nós, porém, nós não nos gloriamos além da medida. A gente tem um limite para se gloriar naquilo que a gente faz, mas não pode passar da medida. E a medida é o limite da esfera de ação que Deus demarcou para a gente. O que Paulo está dizendo? Em outras palavras, ele está dizendo assim: olha, Deus deu a nós autoridade sobre vocês. Então a gente tem autoridade de fazer isso. Mas Deus não deu autoridade a gente, a igreja lá da Espanha, sei lá, de outro lugar lá que tivesse, né? Então a gente não tem alcance lá. Eu respeito. Talvez alguém já esteja pregando lá, talvez já tenha igrejas lá, mas eu não vou escrever essas igrejas, porque elas não estão debaixo da minha autoridade. Elas estão fora do limite que Deus impôs a mim e a minha comitiva, né? Então ele fala: esse limite chegou até vocês. E é interessante que se você for olhar no mapa lá das viagens de Paulo, de fato, a região onde Corinto está é meio que o limite onde Paulo chegou. Paulo não passou dali. Ele tentou passar, mas não conseguiu. Depois ele voltou, aquela coisa toda. E ele até falou: eu quero ir para a Espanha. Mas nunca foi, né? Nunca foi para a Espanha e nunca foi também para Roma como ele queria ir. Mas enfim, então ele fala: existe um limite. Então o nosso limite é vocês. Eu não estou me gloriando além disso aí. E aí no versículo 15 ele fala assim: não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, tanto no sentido de alcance do evangelho, né, de lugares que foram evangelizados por outros apóstolos, como também no caso aqui de Corinto, tem um detalhe interessante, porque, como eu citei antes, em Atos 18, fala que Paulo foi em Corinto, pregou, tal, a igreja nasceu. Só que quando chega no final desse capítulo e o começo do 19, Paulo o texto de Atos vai dizer que Apolo foi para Corinto e passou um bom tempo em Corinto edificando aquela igreja. Inclusive no final do 18 ele fala que Apolo era muito eloquente, diferente de Paulo, que parece que não era, mas Apolo era muito eloquente. Apolo, inclusive, um detalhe interessante sobre Apolo é que Apolo era de Alexandria, no Egito. E Alexandria
era um dos maiores centros filosóficos do judaísmo. Então, dá para entender por que Apolo era eloquente. Ele vivia no meio dos filósofos, né? E ele tinha um conhecimento da escritura do Antigo Testamento que ninguém tinha. Então, ele se envolvia em debates apologéticos e vencia todos, né? Porque ele era muito bom nisso. E aí, quando chega no capítulo 19, diz: então Apolo foi para Corinto e passou um tempo lá. Aí, quando a gente vai ver em 1 Coríntios 3, inclusive eu peguei até a passagem aqui, 1 Coríntios 3, 6, Paulo diz especificamente assim: eu plantei, Apolo regou, né? Ou seja, eu passei por aí, plantei o evangelho, mas quem na verdade regou vocês foi Apolo, que passou um tempão aí com vocês. Aí no final ele fala: mas vem cá, isso tudo vem de quem? De Deus. É Deus que dá o crescimento. Não foi Paulo que plantou, não foi Apolo que regou, foi Deus, né? Enfim, então ele está dizendo: eu não me glorio no trabalho que os outros fizeram. Eu não estou querendo puxar para mim vamos dizer assim, as bênçãos que vocês receberam pelas mãos de Apolo, né? Foi Paulo foi um dos discípulos de Gamaliel. A gente sabe muito pouco sobre Apolo. A gente só sabe isso aqui, basicamente. Alguns até dizem que pode ter sido Apolo, né? Mas a gente também não sabe. Deixa eu ver aqui o que mais. Assim, aí ele diz assim no 15, ó, olha que interessante, ele diz assim, ó: nós não nos gloriamos, além da medida, no trabalho que outros fizeram. Porém, nós temos a esperança de que à medida que a fé de vocês cresce, evolui, que nós sejamos cada vez mais engrandecidos entre vocês. Ou seja, à medida que vocês se tornam mais maduros na fé, nós temos a esperança de que vocês reconheçam o que nós fizemos por vocês também, que nós tenhamos moral com vocês. Agora o detalhe é: para quê? Por que Paulo fala isso? Para que ele quer ser engrandecido no meio daquela igreja? Para ganhar oferta? Para receber título? Sei lá, para qualquer outra coisa humana? Não, ele fala assim, cadê? No versículo 16: a fim, com o objetivo de anunciar o evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram. Paulo queria que aquela igreja reconhecesse ele e como na linguagem dele, que engrandecesse ele e o ministério dele, para que eles ajudassem ele a seguir viagem, a ir além de onde eles estavam. O foco de Paulo era sempre esse. Paulo não queria nada além disso. Paulo queria pregar Jesus em todo quanto é lugar. Então ele está dizendo, vou ler de novo só para vocês entenderem o contexto todo. Nós não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que à medida que a fé de vocês cresce, cada vez mais nós sejamos engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram. Então o objetivo dele era esse. A gente quer que vocês reconheçam o nosso ministério, para que Corinto seja um trampolim para a gente seguir e ir além das fronteiras do que a gente tem ido, para anunciar o evangelho de Cristo, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Ou seja, sem com isso entrar onde já tem apóstolo atuando, sem querer ficar roubando, né, a autoridade que outros já alcançaram. Novamente, o contexto principal é esse, né? Perceba, que é justamente o que estava acontecendo lá. Alguns estavam tentando pegar tudo que Paulo semeou e pegar para si, para ganho pessoal, né? Era isso que estava acontecendo. E aí no versículo 17 ele diz: aquele porém que se gloria, glorie-se no Senhor. Essa passagem está em Jeremias 9:24. Olha que interessante o que diz antes. Jeremias, no caso Jeremias 9, versículo 23, diz assim: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Aí ele vai e diz: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, né? Então é interessante que o contexto também tem tudo a ver. Paulo está dizendo, nós não temos que nos gloriar no nosso conhecimento, nós temos que gloriar no Senhor.
A investigação? A investigação, sabe quando você faz uma coisa, aí você fica. Eu que fiz. Como foi, não sei o quê. Aquilo que eu Vou listar meus feitos. Agora não é de Deus, agora é do homem. Eu vou achar isso assim. É bem o que ocorre. E aí, para a gente fechar, versículo 18, Paulo diz: porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Né? Quase a mesma coisa, né? Então, não é eu que vou me recomendar, né? Deus é que tem que me recomendar. E aí, eu volto a falar sobre aquela questão que a gente estava falando agora dos ministérios, né? Os ministérios nominais, né? Mas outros também, né? Infelizmente são uma coisa comum. Uma vez eu ouvi aqui, já repeti isso várias vezes, talvez eu repita mais umas 50, de uma pessoa que deu uma palavra pra gente aqui, não nessa, mas na outra igreja, e é aquele tipo de frase de efeito assim, que você fica, cola na sua mente, que você não esquece nunca mais. A pessoa falou assim: você não tem que se esforçar para ser usado por Deus, você tem que se esforçar para ser aprovado por Deus, porque existe uma grande diferença entre ser usado por Deus e ser aprovado por Deus. Usado por Deus, qualquer um pode ser, qualquer um. Você pode sair na rua, Deus usar um bêbado para falar com você. Eu já vi acontecer, um bêbado pregar para um desviado. Como eu falei brincando, mas vocês sabem que é sério. Tem um monte de igreja aí que o pastor, o líder, né? Pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, sei lá o que o cara é, ele está ali para ganho pessoal, ele está ali para sua própria honra. Tanto é que cada dia inventa um título novo, porque vai subindo de ranking, chega num ponto que o cara não tem mais o que dizer. Pô, você é o que agora? Tem que inventar um título. Aí tem que chamar a galera do marketing, né? Chama a galera do marketing, acha aí um título para mim. Aí, por que o senhor não usa arcebispo? Ah, não, arcebispo é muito católico, né? Bota aí pai apóstolo. Poxa, esse é show, velho. Pai apóstolo. Esse aí pegou. Eu acho que só tem um, né? Eu só conheço um pai apóstolo, mas é capaz de ter outros. Então, tem muita gente, e eu não estou dizendo que é o pai apóstolo, mas tem muita gente que está se engrandecendo, está ali por vaidade, né? Talvez tenha até um dom mesmo de falar bem, de estudar, de falar as coisas e tal. Está convertendo gente está ouvindo ele, está crendo em Jesus. Outra coisa também que é comum, o cara está ali dizendo para a pessoa: venda tudo que você tem, entregue tudo para o Senhor, não sei o que lá, para ele poder pegar. Mas o cara que está dando, ele está acreditando naquilo que está sendo dito. Ele fala assim: poxa, eu estou precisando de ser abençoado, eu vou dar. Deus abençoa, você acha que não? Eu acho que abençoa. Agora, os líderes, vai acontecer o que com eles? Vai tudo para o inferno e depois para baixo, né? Então assim, é perfeitamente possível, e eu diria até que é comum, que muita gente que está falando a verdade, que está pregando a verdade, não vai ser salva. E muita gente que está ouvindo dessas pessoas a verdade estão sendo salvas e vão passar pela ressurreição. Então é quase o que Paulo está falando aqui, não é exatamente, mas é quase isso, né? A questão da aprovação de Deus. Não adianta eu querer ser usado por Deus. Eu posso ser usado por Deus para converter uma nação inteira, mas eu não fui aprovado porque eu não estou fazendo a vontade de Deus. Eu só estou falando a verdade. A verdade é verdade, está sendo dita, né? Deus disse que a palavra dele não volta vazia. Se chega um cara mentiroso, que nem servo de Deus que não é nada, está mentindo, ele começa a pregar a Bíblia. Tem até uma série aí no canal, não me deu vontade de assistir, mas uma série até brasileira, que é um cara que ele não é nada, ele é um biscateiro, um cara meio enrolado, todo enrolado. E um pastor, por uma situação lá que eu não lembro bem qual foi a história, o pastor chama o cara para pregar na igreja dele, porque ele sabe falar, né? E aí ele começa a falar e a igreja começa a crescer. E aí me parece que na história rola uma coisa assim meio que dele ficar meio com crise de consciência, porque as pessoas estão acreditando, tem gente que está dizendo que foi curada porque ele orou, mas ele não é nada daquilo, ele é uma mentira. Perfeitamente possível acontecer, porque se o cara está pregando a palavra de Deus não volta vazia. Agora ele não está sendo aprovado, né? Então esse é um cuidado muito sério que nós temos que ter,
de não focarmos tanto em fazer, mas focar mais em ser. Porque se a gente não for e fizer, não vai adiantar nada. Agora, se a gente for e não fizer, a gente não vai tomar uma bronca de Jesus, mas pelo menos a gente vai chegar lá e vai tomar bronca dele, né? Vai tomar uma palmada dele, né? Melhor do que ser lançado no inferno. Então o ideal é a gente fazer as duas coisas, a gente ser e a gente fazer. É isso que a gente tem que fazer. Eu falei isso aqui agora há pouco, que Jesus diz assim, primeiro ele diz assim, ninguém pode fazer um milagre em meu nome e depois falar mal de mim, né? Depois ele diz assim, aqueles que não são contra mim são por mim, aqueles que não estão contra mim estão a meu favor. Estou falando de mim, né? E aí o Paulo também complementa e diz, ele fala, olha, mesmo que alguns estejam pregando por interesse próprio, por vaidade, por ganância, o importante é que Cristo está sendo entregado. Ou seja, o que ele está querendo dizer é, esse tipo de coisa é inevitável, sempre vai acontecer. Quem é que vai conseguir, né? Vamos fazer uma força-tarefa aí, bora acabar com os falsos profetas e com os falsos pregadores. Não adianta, não vai resolver. Jesus chega a ser meio fatídico, né? Ele fala assim, olha, é impossível que não venham os escândalos. Os escândalos sempre vão vir. É impossível o escândalo não vir. A ressalva que ele faz é, mas ai daquele por meio de quem o escândalo vem, né? Então, nesse caso, né, especificamente, minha opinião pessoal é, se eu encontro gente mentirosa, que está pregando mentira ou que está enganando o povo, eu me sinto na obrigação de alguma forma botar isso em evidência, entendeu? De dizer que isso está acontecendo. Eu me sinto assim. Só que eu também tenho que ter consciência de que isso não vai resolver. É mais fácil, sabe aquela história assim do cara que chega, como é que é a história? É assim mesmo, né? O amigo chega pro outro e fala assim, cara, sabe que eu sou teu irmão? Sei. Sabe que eu te amo de verdade, a gente é brother, eu sei. Cara, tua mulher tá te traindo. Você é um amigo miserável, eu não quero mais contar com você. Não é verdade isso? Pode ser um amigão, se o cara estiver apaixonado, o cara disser que a mulher está traindo ele, é mais fácil ele acabar com a amizade e ficar, né, com o chapéu lá que ele está usando. A mesma coisa acontece nesse sentido, porque mesmo que a pessoa esteja lá mentindo, esteja falando em verdade, esteja agindo de forma errada, já tem aquele público cativo. Então, um exemplo mesmo que aconteceu há não muito tempo, eu não vou dizer que foi a Renascer, eu vou preservar, tá, a igreja. Os dois líderes da igreja entraram nos Estados Unidos e se escondem dinheiro, porque você sabe que paga imposto, né? Entrar, sair do país com dinheiro paga imposto. Então eles esconderam, inclusive dentro de Bíblia, dinheiro. Foram presos nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não tem chorumela. Meu filho, vai pra cadeia. Ficou lá, acho que uns 3 meses, não sei quanto tempo foi. Ficaram presos mesmo, em cela. Quando puderam voltar para o Brasil, qual foi a recepção que eles tiveram? É claro, teve um problema? Teve, que muita gente se decepcionou, muita gente saiu da igreja, mas assim, muita gente, eu vou chutar aqui, que não deve ser nem 5% da igreja. Foi pouco, em comparação foram poucas pessoas. Quando eles voltaram, de terem sido presos por terem feito uma coisa ilegal, eles foram recebidos assim, glória a Deus pela vitória, o Senhor batalhou contra os inimigos, e tal. Satanás se levantou, né? A oração na igreja era essa, Satanás está se levantando, irmãos, vamos fazer uma campanha para libertar, como Paulo esteve preso, oh meu Deus, Paulo esteve preso com Silas, nossos líderes estão presos por causa do evangelho. O que eu tenho a dizer sobre essas pessoas? Vou usar um termo da moda, é gado, né? Não pensa, a pessoa não está olhando para a Bíblia, está olhando para o que o líder está falando, está seguindo o líder. Então, mesmo que a gente denuncie
ainda vai continuar existindo, ainda vai ter gente que vai dizer que quem está errado é o outro, né? Mas, enfim, é uma situação muito complicada e eu sempre acho o seguinte, que é como o Paulo está falando aqui, inclusive, né? Ele fala que ele não se mete na esfera de outros. Não é isso que ele falou aqui? É dentro da minha esfera, né? Então, eu, por exemplo, não posso chegar lá na central agora e começar a denunciar alguém lá que está sendo um falso profeta ou qualquer coisa do tipo. Eu não tenho essa autoridade de fazer isso. O pastor que é pastor não tem autoridade de fazer isso, né? Agora, se acontecer aqui dentro da igreja, eu faço. Lá em Itaberaba eu me segurei uma vez de uma situação que aconteceu de uma menina que se dizia profeta. Não era profeta, era falsa profeta. Começou com umas coisas bonitas, todo mundo achando que era verdade. Depois começou umas coisas esquisitas. E aí a maioria não percebeu, mas algumas pessoas perceberam. Dizem, rapaz, conversa estranha essa menina, né? E minha mãe, na verdade, chegou a fazer isso. Quando viu, num determinado culto, ela saiu e foi lá para frente e começou a falar. Alguém estava pregando, alguém estava falando, não sei o que era. E ela interrompeu e começou a falar um bocado de loucura lá. Aí minha mãe, que estava lá na frente, chegou, puxou ela pelo braço, puxou assim com veemência mesmo, puxou ela pelo braço e começou a falar no ouvido: cala a boca agora em nome de Jesus, falso profeta. Aí sabe o que ela fez? Me deixa que eu tenho que falar com o meu povo. Eu não sei nem como é que acabou aquela história, como é que acabou aquilo. Ela falou? Não sei o que aconteceu. Então assim, a gente vai deixar esse tipo de coisa acontecer na igreja? Não vai, né? Agora também eu não tenho como resolver o problema dos outros. É mais complicado, né? Então, cada um, como diz o ditado popular, cada um com seus problemas. Amém?